Há livros que nos entretêm e há livros que nos obrigam a abrandar. Eu amo arte, amo ler sobre arte. E esta semana venho falar-vos do livro Toda a Beleza do Mundo, um livro que eu simplesmente amei ler. Não é um livro apenas sobre um museu, é um livro sobre muita coisa, um livro sobre luto, um livro sobre vazio, sobre silêncio, sobre esta capacidade de simplesmente estarmos presentes nas coisas. É um dos livros mais silenciosos e ao mesmo tempo mais transformadores que eu li nos últimos tempos. Toda a Beleza do Mundo é um livro que mistura vários géneros, mistura memoir, autobiografia, com um ensaio sobre a arte, nada académico, assim uma coisa diferente, e também assim uma narrativa meio filosófica sobre o sentido da vida. Patrick, que vai ser o nosso narrador, trabalhava numa editora em Nova Iorque, assim um ambiente muito corrido, aquilo que nós associamos a uma vida bem-sucedida, até que o irmão dele adoece, acaba por falecer, e a vida dele deixa de fazer sentido. Em nenhum momento ele entra numa crise explosiva, não há aqui nenhuma narrativa de queda dramática, pelo contrário, há sim um grande vazio e é nesse vazio, nessa falta de sentido que ele toma uma decisão particular, decide ser vigilante no Museu Metropolitano e nós vamos acompanhar não só o dia-a-dia dele enquanto vigilante deste museu, como ao longo dos anos a sua vida muda. O trabalho dele passa por passar realmente muitas horas em pé, a encarar o vazio de frente, a olhar para os visitantes, a olhar para as obras e também a descobrir-se de alguma forma no meio daquele ambiente. Não é um livro com uma história tradicional, assim com grandes acontecimentos, pelo contrário, há simplesmente dias, há interações, há quadros, há objetos, há muitos pensamentos e quase sem darmos por ela, uma espécie de reconstrução interior. Em relação à escrita, nota-se claramente que a área de formação do autor é o mundo editorial, porque de facto ele sabe escrever muito bem. No entanto, eu estou muito habituada a livros que se esforçam ao máximo para me prender a atenção, cheios de acontecimentos, cheios de ação, assim com um ritmo super frenético. Neste livro a experiência é literalmente antagónica, o livro abranda-nos, mesmo que nós não queiramos. É quase como se ele tivesse um ritmo de passeio e não de corrida, e nós, por mais que queiramos acelerar a coisa, não dá e estraga até a experiência. E eu dei por mim literalmente a sorrir para o livro porque senti que de alguma forma ele me forçou, lá está, a parar, a estar presente, a absorver aquilo que estou a ler. Também é um livro que tem muitas referências de obras de arte, de artistas, de épocas, portanto, não me obrigou, mas eu pessoalmente gosto muito de descobrir coisas que não sei. Aprendi muitas coisas novas com este livro, também porque parei e fui pesquisar um artista, uma época, e fui lendo paralelamente, portanto também foi um livro que eu demorei a ler porque realmente consegui apreciá-lo na totalidade e dei-me esse trabalho e eu sinto que a experiência depois de leitura também é diferente e melhor. Acho que ele soube equilibrar muito bem os acontecimentos da vida pessoal dele a estas observações sobre a vida, sobre a morte, sobre a arte. Está muito bom. Nenhuma das partes teve demasiado protagonismo e eu gostei disso. E é um livro todo ele muito contemplativo, é como se nós estivéssemos dentro da cabeça dele, não há de facto nenhuma performance sobre a morte, sobre o luto, até sobre a própria arte. Às vezes é uma conversa que ele tem com um colega ou até com um visitante, às vezes é um pequeno pormenorzinho num quadro que faz com que ele realmente tenha pensamentos que acabam em ideias bastante profundas, bastante interessantes, e é neste ritmo de contemplação que nós vamos sendo guiados pelo livro. O que é que eu gostei mais neste livro? Em primeiro lugar, esta honestidade, principalmente no tema do luto. Foi um dos retratos mais simples, mais honestos que eu vi sobre alguém que perde algo ou alguém. Não é uma descrição demasiado pesada, demasiado dramática ou dolorosa. Não tenta ensinar-nos nada. Mostra-nos apenas que o luto é uma coisa sem forma, é uma espécie de vazio que vai ser obviamente diferente para todos, mas mostra de uma forma muito interessante que é exatamente este vazio, esta ausência, esta quase paragem obrigatória a meio da nossa vida, quando o mundo continua a girar e a nossa vida parece que simplesmente desapareceu. Gostei mesmo muito da forma como ele mostra isto, sem grandes floreados. Mostra-nos que o luto não tem uma forma clara, é um vazio, é aquela paragem obrigatória a meio da nossa vida. O mundo continua a girar e nós nem sabemos onde é que estamos.
Gostei muito disso. A forma como ele se relaciona com a arte apaixonou-me perdidamente. Eu revi-me muito nas palavras deste escritor. Senti que, apesar de não ser a área de formação dele, percebe muito mais de arte do que muito crítico de arte. Aquilo que o fascina na arte não é exclusivamente a obra, mas o olhar, a própria arte de observar aquilo que está, aquilo que existe, a forma como o interpretamos, a forma como vivemos, como experienciamos. É quase como se o nosso olhar sobre o objeto também estivesse a contribuir de alguma forma para o processo de criação. Amei a forma como ele encara as obras, adoro a sensação e a forma como ele descreve estar completamente perdido naquilo que está a ver, naquilo que está a sentir. Subscrevo, já o senti e adoro esta sensação incrível. Lá está, é uma coisa tão contemplativa que nós simplesmente, é quase como se nos desvanecêssemos. A arte deixa mesmo de ser um objeto distante, passa a fazer parte de nós, da nossa experiência pessoal. E é muito interessante porque aqueles quadros, aqueles objetos naquele museu também são testemunhos da própria vida dele e amei isso no livro. Outra coisa que gostei muito no livro é a valorização do tempo. Este tempo todo que ele acaba por perder em pé, muitas vezes em silêncio, muitas vezes numa profissão completamente desvalorizada socialmente, não é? Para ele, todo este tempo, todo este vazio não é de todo inútil. Pelo contrário, nós vivemos obcecados com esta correria, com esta questão da produtividade, do sucesso. E aqui ele prova-nos o oposto, que estar simplesmente parado, simplesmente a receber informação, simplesmente a refletir, lá está, a contemplar, pode ser a verdadeira forma de reconstrução. Para mim, que tenho algum problema com o tédio, foi muito inspirador ver como ele está 100% presente em cada momento. E também achei muito interessante a forma como ele encara as outras pessoas, a forma como ele está tão interessado nas pessoas, nos colegas vigilantes. Eu sinto também que é um livro que fala muito sobre arte, mas também é um livro que fala muito sobre vida, sobre pessoas e sobre o sentido de tudo, e eu amei. Apesar de ser, obviamente, uma história muito pessoal, os temas do livro são universais. Todos nós já sentimos em algum momento estes momentos de suspensão, parece que meio que a vida deixa de fazer sentido, e este livro vive exatamente sobre esse espaço. Dito isto, não sinto que seja um livro para toda a gente. Efetivamente, se são leitores que procuram coisas muito rápidas, coisas que não vos obriguem a pensar, pelo contrário, quase um escapismo, este não é o vosso livro de todo. Não tem uma narrativa tradicional, não tem esse ritmo todo que vos leva para longe sem qualquer tipo de esforço mental. É um livro que vos obriga, lá está, a caminhar um bocadinho mais para dentro, mas se gostam de arte, tal como eu, se gostam de pensar sobre o sentido das coisas, mesmo que estejam a atravessar um período mais complicado, eu sinto que é um livro que vos vai ajudar. Não é que seja um livro de autoajuda barata de todo, tem aqui alguns temas desconfortáveis, mas em nenhum momento os dramatiza, são temas difíceis, mas que não pesam neste livro. E eu sinto que ele tem assim um tom de esperança no futuro, que eu simplesmente amei. Foi uma leitura que me obrigou a abrandar, foi uma leitura que me trouxe um bocadinho de contemplação aos meus dias. É um livro incrível para quem, tal como eu, gosta de aprender coisas novas. Aprendi muito, descobri novos artistas, novas obras que nunca tinha ouvido falar. No final do livro, o autor colocou uma lista de todas as obras e artistas de que fala ao longo do livro, que é espetacular, é muito fácil de procurarem online. Foi um livro que me deu muita vontade de ir até Nova Iorque descobrir este museu, e foi um livro também que me fez pensar quantas vezes nós estamos constantemente a fugir de muita coisa quando a vida literalmente nos está a pedir para ficarmos simplesmente e enfrentarmos o vazio, que foi exatamente o que o autor do livro fez. Gostei muito. Se já leram o livro, por favor, digam-me aqui em baixo o que é que acharam, se estão a pensar ler, se é o vosso tipo de livro ou não. Se já leram e gostaram, eu aconselho-vos o Nervo Óptico. É um livro que também mistura autobiografia, assim, ensaio. É um livro espetacular, apaixonante, tal como este. Se gostaram do vídeo, por favor, não se esqueçam de deixar um like, partilhar com os amigos, subscrever o canal. Beijinhos e até à próxima segunda-feira.